A gente tem uma mania de querer resolver as coisas para as pessoas sem ter sido convidado. E isso pode estar dando muito ruim na vida de algumas pessoas. Por que que eu digo isso? Porque tem algumas pessoas que têm um perfil que se chama vítima. Essas pessoas, elas têm necessidade de estarem mostrando os problemas para as outras pessoas. Não significa que ela quer ajuda, significa que ela precisa mostrar por uma carência causada a maioria das vezes na infância, e essa pessoa ela tornou-se vitimista por causa desses acontecimentos da infância. Então, antes de você sair solucionando o problema de todas as pessoas, e muitas vezes você deixa o seu problema que você tem que resolver para solucionar o problema de outra pessoa, e isso é muito grave, isso é muito sério. Antes de você fazer isso, você pode fazer uma pergunta direta para essa pessoa. Quando alguém vier reclamar para você de algum problema, falar sobre alguma coisa, falar o que está passando, o que está acontecendo na vida dela, você vai fazer uma pergunta para essa pessoa. O que você quer que eu faça com essa informação? Essa é a pergunta. Se a pessoa te falar, eu não quero que você faça nada, só tô desabafando, então tá bom. Você não vai fazer nada, porque a pessoa tem aquela necessidade de estar mostrando aquela situação por uma carência, por um buraco, por uma falha que teve lá na infância. Então ela se tornou vitimista, mas ela tem necessidade de mostrar apenas. Essa é a vítima natural. E existe também a vítima intencional. Essa é a pior de todas. Não a pessoa, tá? A pessoa não faz por maldade. A situação. Essa vítima intencional, ela vai usar o que ela está passando para te afetar. Essa você tem que estar muito atento. Então, por exemplo, você conseguiu um emprego novo, você conseguiu uma entrevista que é fora da sua cidade, e aí de repente chega aquela pessoa, sua mãe ou seu pai, e fala assim: ah, você vai tal dia na entrevista, já sabendo que se der certo você vai mudar de cidade, chega para você e fala: ah, mas você vai tal dia? Ai, mas eu tenho uma consulta nesse dia. E aí você para tudo e vai na consulta e não vai na sua entrevista. Aí essa é a vítima intencional. Ela usou de um argumento, de uma situação para fazer você paralisar o que você estava fazendo. Preste atenção nas pessoas que estão ao seu derredor. Elas não fazem isso por maldade, volto a repetir. Não fazem isso por maldade, fazem às vezes até por excesso de zelo. Mas você tem que ter o controle emocional da sua vida. Você tem que saber quando você está sendo uma marionete na mão de outras pessoas. Pessoas que inclusive você ama deveras e que te amam deveras. Essas pessoas também têm a capacidade de nos ferir. Tome muito cuidado para você não paralisar os seus sonhos, não paralisar os seus planos por causa dos ataques vitimistas que você anda sofrendo. Isso é muito sério. Vou falar mais sobre isso e sobre os outros perfis comportamentais nos próximos vídeos. Se você estiver gostando, compartilha aí com um amigo, dá um like, me segue e me segue também lá no YouTube, @DomoInstituto. E lá também eu tô postando alguns outros vídeos. Um grande abraço e até mais.